E falando na questão da ficha limpa, Lula disse que foi uma bobagem a gente fazer a lei da ficha limpa. Durante a semana a gente exibiu, vamos lá, vamos acompanhar. Eu acho que foi uma bobagem a gente fazer a lei da ficha limpa tal como ela foi feita. Sabe? Ou seja, você muitas vezes pune uma pessoa e 3 meses depois essa pessoa readquire o seu direito de ser candidato outra vez. Ou seja, eu acho que é preciso a gente dar uma rediscutida na lei da ficha limpa. Vinícius, você que está na direita, na minha direita, esse comentário do ex-presidente Lula. A discussão mesmo sobre a lei da ficha limpa é porque nós temos sempre uma percepção de que as penas devem ser executadas e você, quando cumpre uma pena, e essa é uma discussão do próprio caso do Cassol, cumpriu a pena, você retoma os direitos políticos e tudo mais. E a lei da ficha limpa, ela é muito complexa como um todo, porque ela concede ali muitas penalidades e inelegibilidades quando você sequer teve o trânsito em julgado, como, por exemplo, quando tem uma decisão colegiada de segundo grau, já torna inelegível, mesmo que depois do processo venha a ser anulado. Então, tem muita discussão sobre isso, e até alguns aspectos onde você delegava pela própria lei uma condenação no Tribunal de Contas se torna inelegível, em até um momento, uma condenação de órgão de classe te tornava inelegível. Então, relevância ela é necessária, tanto que eu interpreto essa fala do jeito que ela foi feita, ela merece sempre interpretações e reformas. Eu acho que ela é essencial pela probidade. Quem quer se colocar no debate político deve ser probo e deve ter essa percepção de limpeza, de lisura na sua idoneidade, mas é uma lei que avançou muito, mas que ainda depois de 12 anos o STF nem consegue interpretar direito quais são os limites da pena. Bobagem, né? Então o que o ex-presidente Lula está falando é uma bobagem. Ele está querendo um retrocesso. Não, ele fez uma crítica dizendo como foi feita. Como foi feita, eu não vi a profundidade das críticas dele. Ele disse que foi uma bobagem que fizeram a lei da ficha limpa. Ele é contra a lei. Na verdade, ele queria que fosse todo mundo liberado. Vida que segue, porque realmente ele já foi pego na lei da ficha. Mas não me parece que foi isso aí, não, Zezinho, que ele está generalizando que tinha sido contra. Me parece que ele está pontuando exatamente por circunstâncias no decorrer aí, desde que exatamente o que o Vinícius está colocando. Eu sei, mas eu vejo de maneira seguinte, ó. Até aqui, eu sou exemplo. Eu nunca tenho. Na verdade, é o seguinte, a lei ela poderia ser lá atrás, ter sido mais debatida, e foi na emoção, e foi feito. Mas só que ela teve os avanços dela. Quantos políticos aí, como eu estava conversando aqui em off aqui com o doutor Irã falou, na verdade, o Arruda está aí também no mesmo caso, o ex-senador Assi, que hoje tem lançamento da campanha do Assi, mesmo perdendo. Eu não sei onde é que ele vai buscar mais recursos, porque o STF deu e hoje é o lançamento da coisa. Agora, se dizer que a lei da ficha limpa não teve avanço, eu tenho casos, eu não vou aqui citar para não, mas é uma lei que precisava o Congresso, que o Congresso, quando terceiriza, não faz o papel dele, joga no colo do Supremo, se acovarda. O papel é por isso que eu estou falando, é um ano. Esse programa ele nasceu no calor do debate público. E nós estamos aqui, desde as eleições municipais até agora as eleições federais, estaduais. Mas o que a gente vê é o seguinte: quem é que nós vamos escolher para enfrentar esse tipo de tema? Quem é? Porque todos eles, aquilo que vai de encontro ao que a anseio popular, o parlamentar ele não tem coragem. Você vê, nós tivemos uma pandemia. Qual foi o parlamentar que
Então são temas importantes. Eu tenho medo esse ano da gente eleger políticos barra pesada, de chegar lá e você ver só políticos de mídias sociais e de WhatsApp. Então eu vejo que a lei da ficha limpa, para mim, foi um avanço. Bobagem do que o ex-presidente Lula está falando, eu discordo, mas respeito o posicionamento dele. É um posicionamento dele, ele defende que foi o político por uma questão de um tribunal, uma improbidade, que daqui a pouco nós vamos falar também, se enquadrar na lei da ficha limpa, mas o que vale para Chico vale para Francisco, foi no geral. Muito bem, o Zezinho já usou do tempo dele, então, e como a gente citou, até o Zezinho citou a questão do senador Assir, nós estamos aqui com o espaço aberto, né? Não é a minha coluna, o espaço aberto na Rema TV, para a banca jurídica, para os advogados do senador Assir, até se puderem nos passarem, porque a gente precisa entender, né? Baseado em quê, né? Em que condição o senador Assir tenta se manter, né, como candidato, manter a sua candidatura diante de tudo que já foi decidido. Isso é muito curioso, é muito interessante. Sandro, a sua opinião sobre a fala do ex-presidente Lula? Eu penso da seguinte forma, Cícero, não só a lei da ficha limpa, como várias leis no Brasil e até a própria Constituição, ela precisa ser revista, né? Por conta de posicionamentos, de termos que são colocados, situações que são postas, né, que na realidade, do ponto de vista prático, só quando a lei entra em vigor e começa os casos a virem à tona, a serem discutidos, é que você vai saber nos erros que tiveram na lei, nos acertos que teve, os ajustes que precisam ser feitos. Então, que a lei precisa ser revista, ela precisa. Agora, a situação colocada pelo presidente Lula, ele foi infeliz nas palavras que ele escolheu para falar. Para mim é isso daí. Agora, que precisa ser revisto, precisa, mas ele foi muito infeliz no termo que ele usou, né? Para mim, esse é o entendimento. E não é pauta para a gente estar abordando num momento desse aí, que tem pautas importantes, querer abordar uma lei da ficha limpa. É porque ele usou o termo ali, aproveitando o momento das discussões no STF, né? Está no meio da política, ele pegou e soltou a frase. Ele foi infeliz. O calor da emoção. Infeliz. Irã, e aí, essa fala do ex-presidente Lula? Vamos. É brincadeira esse país, né? Ele já sabe até como eu vou responder, ele já tem noção. Nós ficamos a discutir, né, alevosias, não é? Essa é a grande verdade. Olha só, alguém pode me dizer aqui, se tem conhecimento, se existe alguma lei de ficha limpa no mundo? Outro país, outro estado, outra nação? Alguém pode me responder ou não? Eu não conheço, mal conheço a legislação brasileira, quanto mais então, de outro país. Não, está ótimo, obrigado, Sandro. Olha o seguinte, para você observar, vai por mim. Esse país precisa aprender o seguinte, em vez de estar preocupado com o presidente da República, preocupar-se com seus legisladores, entendeu? Senado, Câmara Federal. São essas figuras que, no calor dessa, sabe, do benefício próprio, esquecem as coisas mais importantes para o país. Essa é a verdade. O Lula, isso nada mais foi do que um desvairado discurso. É claro que a lei já foi criada pelos próprios parlamentares, e é para protegê-los, evidentemente, e usá-la de acordo com a valsa que eles querem beneficiar. A questão do Cassol é apenas uma consequência de uma briga que está no poder central em Brasília por causa do Arruda. Ele está nesse pacote, senão não estariam nem ligando para isso. O judiciário tem que ser provocado de alguma maneira. Falou muito certo ouvir isso aqui quando colocou a posição dele com relação ao Cassol. E o Lula, infeliz por isso, porque a lei foi criada. Agora é o seguinte, atribuem tudo ao STF, é o terror de tudo ao STF. Pô, esse Congresso omisso, vocês querem o quê? Um Congresso que é omisso em tudo, rapaz. Em tudo. Sabe? Só pensa no seu umbigo, pô. Esquecem das suas responsabilidades, aí o STF é obrigado a estar se manifestando. Claro que com uma dosezinha política, porque o cara cria gosto, é muito bom. E diga-se de passagem, né? O STF cresce porque o Congresso é omisso. Exatamente. Ele cresce, o STF, e é batido de impeachment um ministro. Exatamente, entendeu? Tem palcos, ministros, porque em vez de o Congresso ter esse palco, aliás, eles estão caladinhos por causa do orçamento secreto, aquela grana que está saindo aí, vocês sabem disso. Então, a minha opinião é que ele foi infeliz na colocação dele, porque a lei já está criada. Aí tem que aprimorar, é claro. Agora, isso aqui é conveniência e oportunidade.